Olá, boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre dores após cirurgias na coluna. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. André Mansano, ele é médico intervencionista da dor, vai explicar tudo para nós sobre esse assunto. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para esclarecer as dúvidas sobre dores após cirurgias na coluna. Aproveita para fazer sua pergunta aqui durante o nosso bate-papo pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886. 3337 5886. Também pelo facebook.com/consulta ao doutor e facebook.com/Denise Luque. As duas páginas estão atualizadas com o tema de hoje. Comente fazendo a sua pergunta, escreva na linha do tempo ou então mande sua mensagem particular. Quando você tiver uma pergunta, mas não quiser ser identificado, não tem problema. Mande através da mensagem particular que eu vou ficar feliz de poder te ajudar dessa maneira também. Me segue lá no Instagram, @Denise Luque. E se inscreva no canal do YouTube, youtube.com/Denise Luque. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. André Mansano, médico intervencionista da dor, especialista no assunto. Doutor, obrigada por ter vindo, é sempre um prazer te receber aqui. Eu que agradeço o convite, Denise, e boa tarde a todos os telespectadores. Doutor, excelente, então, quando a gente decidiu falar sobre esse assunto, foi inclusive uma sugestão sua, porque as pessoas têm muito medo de fazer qualquer intervenção cirúrgica na coluna. E aí eu sempre fico me perguntando, a gente sabe que o doutor vai mostrar que, né, é um local muito delicado, muita inervação, né? Mas muito também do que a gente já ouve falar dessas dores que acontecem depois de uma intervenção cirúrgica, então depois de uma cirurgia. Queria entender, então, é comum ter dor depois de uma cirurgia na coluna, doutor? Muito comum, Denise, especialmente para aqueles pacientes que têm dor nas costas, mais do que aquela dor que vai para a perna, que é a dor do ciático, né? Então, esses pacientes que têm dor nas costas e operam a coluna, mais ou menos 40% deles, é um número bastante alto, acabam tendo dores depois da cirurgia em algum momento da sua vida, né? Então, é um número bastante expressivo mesmo. Tá. A dor tem uma característica, ela varia muito. Popularmente a gente ouve falar que quem tem, por exemplo, precisou colocar um pino ou uma placa na coluna, sente quando o tempo muda. É uma das dores que a gente vai falar aqui hoje ou não? Sim, as alterações climáticas, em especial da umidade e da temperatura, elas causam bastante sensibilidade em quem tem dor crônica, né, independente da sua causa. Muitos pacientes referem a alteração do padrão de dor com a alteração do tempo. Então agora a gente está chegando numa época mais fria, então muitos pacientes referem que pioram suas dores, não só da coluna. Existem pacientes que operaram na vesícula, por exemplo, e tem uma sensação esquisita na cicatriz. É engraçado, né? Então diz até que vai chover, né? Tem alguns pacientes. E de fato chove. Já até conhecem o que significa aquela dor, né? Exatamente. Agora, deixa eu entender, o que leva as pessoas a uma cirurgia na coluna? A dor é muito grande, é o paciente que acaba dizendo, doutor, não aguento mais. A gente já falou aqui de diversas manobras para tentar minimizar dores, né? Mas de algumas não dá para fugir de cirurgia. De algumas não. Então, apesar do tema ser dores após cirurgia de coluna, é muito interessante a gente falar como evitar uma cirurgia de coluna, né? Então, se eu for falar uma terapia para evitar uma cirurgia de coluna, o nome é fisioterapia, não tenha dúvida nenhuma. Então é muito importante que o paciente valorize o trabalho do fisioterapeuta, porque é essa reabilitação ósseo-muscular que vai maximizar, vai aumentar a chance do paciente não precisar de cirurgia. Cada vez mais, a gente pode falar de alguns procedimentos mais para frente, existem procedimentos minimamente invasivos, que não são cirurgias propriamente ditas, que também diminuem a chance de uma cirurgia. Mas é muito importante, eu volto a frisar, que a fisioterapia seja feita de forma rigorosa para que o paciente tenha um bom sucesso no tratamento. E tem que ter disciplina na fisioterapia também, Tem que ter disciplina. O paciente melhora. O paciente melhora e falta às vezes, ou perde um pouco aquela frequência, e isso prejudica, pode até fazer com que ele siga para o caminho da cirurgia, o que ele podia evitar
ele acaba não conseguindo muitas vezes por não ter disciplina. Perfeito. Assim, a fisioterapia, de fato, tem que ter uma força de vontade um pouquinho maior, né? Tem que ter disciplina. Por exemplo, aqui, como a gente mora numa cidade muito grande, né, que o deslocamento é muito penoso, Perfeito. Eu conheço alguns fisioterapeutas nos quais eu confio, por exemplo, e tento adequar a região que o paciente mora ou trabalha para que isso facilite, né? Porque se for difícil para o paciente, é claro que não vai ter uma aderência completa, né? E a gente sabe que o tratamento é fundamental, então a gente tem que facilitar isso para o paciente. Perfeito, perfeito. Agora, tem regiões mais complicadas? Então, o doutor trouxe aqui uma coluna para a gente observar. Queria que você mostrasse por que as pessoas têm medo de qualquer intervenção na coluna e se tem razão de ter esse medo mesmo. Então, se tudo que a gente puder evitar em alguns casos não dá, mas se dá para percorrer um caminho aí que não vai nos levar à cirurgia, se vale a pena fazer esse caminho, porque só de olhar a gente já entende que a coluna realmente está protegida ali, mas uma vez que você vai fazer uma intervenção, você corre riscos, a gente já entendeu isso. Sim, como posso dizer, é interessante que o paciente tenha medo, é genuíno que o paciente tenha medo de uma cirurgia de coluna, mas o curioso é que ele não tem medo pelos motivos que deveriam, né? Então isso é muito interessante. Então é raro o paciente ter medo de uma cirurgia de coluna porque ele vai ter dor depois da cirurgia de coluna, que é a complicação mais frequente, né? O que o paciente tem medo? Basicamente de duas coisas. Uma, ficar paraplégico. Outro, medo de anestesia. Que são medos, claro que isso pode acontecer em casos raros, mas atualmente são complicações extremamente raras. Primeiro porque as técnicas cirúrgicas melhoraram demais, assim como as técnicas anestésicas. Então o paciente tem medo, é bom que o paciente tenha medo porque é um tratamento de última linha, digamos assim, né? A gente só opta pela cirurgia quando nada resolve. Mas, curiosamente, o paciente não tem medo pelas razões que ele deveria, né? Ele tem medo dessa coisa mais estigmatizada de paraplegia, de não conseguir andar, ou eventualmente de uma complicação anestésica que ele ouve do passado, alguém que teve, alguma coisa do tipo. Hoje não acontece mais isso, É muito raro, né? Ah, tomei anestesia tal, agora para sempre eu tenho um efeito aqui. Não. Hoje não tem mais isso. Não tem mais isso. Isso é muito raro. A complicação mais frequente, então, são as dores após a cirurgia na coluna. E é uma dor que muda o padrão. Então, o que levou ele a fazer a cirurgia, de repente, foi a dor excessiva. É uma dor diferente que vem depois da cirurgia? Vamos falar, então, das principais causas de dor após cirurgia de coluna. Então, existem várias causas de dor após cirurgia de coluna. Uma, que é menos frequente hoje, graças a Deus, é o erro diagnóstico. Então, por exemplo, o paciente tem uma hérnia de disco na ressonância, opera aquela hérnia de disco, mas a dor não vinha dali. E é possível que não venha dali. Então, Existem vários estudos já mostrando que existem alterações degenerativas em pacientes totalmente sem dor nenhuma. Então, por exemplo, se eu fizer uma ressonância em mim, com certeza eu vou ter alguma alteração degenerativa. O que isso nos diz? Isso nos diz que nem tudo que a gente enxerga na ressonância é de fato causa da dor. Então esse é um ponto. Se o paciente operou aquela estrutura e aquela estrutura não era culpada, obviamente ele vai continuar com a dor, né? A causa está ali ainda. Outra causa muito comum é o que nós chamamos de fibrose perdural, e eu explico o que é esse termo. Fibrose é o termo científico que nós utilizamos para, entre aspas, cicatriz, tá? Então, da mesma forma que se nós cortarmos, por exemplo, a nossa pele, vai formar uma cicatriz, aquela região peridural, e esse nome é um pouco feio, mas é a região onde estão os nervos, digamos assim, onde o cirurgião faz a manipulação, também pode formar cicatrizes, as cicatrizes internas. E essas cicatrizes podem comprimir alguns nervos, eventualmente diminuir a irrigação sanguínea desses nervos, e isso pode causar dor. Outra causa muitíssimo comum de dor lombar após cirurgia de coluna, em especial aquelas cirurgias onde se coloca pino e parafuso, seria a dor da articulação sacroiliaca. A articulação sacroiliaca, essa articulação, como o próprio nome diz, entre o sacro, tá? E o osso ilíaco, que é o osso da bacia, tá? Se vocês há um vídeo chamado sacroiliaca, vocês conseguem colocar no ar? Vou pedir para a Poli colocar no ar. Poli, você consegue posicionar esse vídeo? Quando tiver ok, você me fala. Então, o paciente que coloca pino e parafuso nessa região, em especial aqui no final da coluna, altera a biomecânica dessa região, né? Então isso pode ficar sobrecarregado, tá? E essa articulação é uma articulação como outra qualquer. Ela tem cartilagem, como tem a cartilagem do joelho, como tem, a articulação do joelho, como tem a articulação do quadril. E ela está suscetível
há processos de artrose, de degeneração da cartilagem, tá? E quando altera a biomecânica, a incidência disso aumenta, né? Então, a gente sabe que mais ou menos 30% daqueles pacientes que fizeram cirurgia de coluna com pino e parafuso e tem dor nas costas, tem articulação sacroiliaca como a culpada. E aí é nessa região que houve a manipulação? A manipulação foi aqui. Ah, tá. Mas aqui essa articulação que fica sobrecarregada. E aí o paciente pode ter dores, não necessariamente só aqui. O paciente pode ter dor nas costas, pode ter dor glútea, pode ter dor no quadril, na virilha. Em 12% dos casos, a dor pode se manifestar até no pé. Tá? E é muito curioso que, se não deu certo o vídeo, não tem problema. Qual é o nome do vídeo, doutor? Sacroiliaca. Sacroiliaca, Poli. Vai posicionar lá. E o curioso é que se nós fizermos um exame também dessa articulação, seja tomografia ou ressonância, olha lá, essa articulação sacroiliaca que vocês estão vendo no vídeo, que vai piscar agora para vocês, tá? Então, como o próprio nome diz, é o osso entre o ilíaco e o osso do sacro. E ela tem essa mobilidade, digamos assim, né? E tem cartilagem no seu interior. E quando o paciente tem um comprometimento da articulação sacroiliaca, isso é muito comum depois de cirurgias do quadril, da coluna, o paciente pode, como eu disse anteriormente, manifestar uma dor que pode ser nas costas, pode ser na região glútea, pode ser no quadril, pode ser nas coxas e eventualmente até nos pés. Usualmente o paciente piora quando permanece muito tempo sentado. Tá. Né? Agora, doutor, só de um lado acomete só a articulação de um lado e do outro, não? Pode acometer uma ou as duas articulações, a depender da postura do paciente e de como foi feita a cirurgia. Agora, como fazer o diagnóstico disso? Né? Se vocês conseguirem colocar, existe um vídeo chamado bloqueio sacroiliaca. Né? Então, só existe uma forma de fazer o diagnóstico dessa dor sacroiliaca com certeza, que é fazer uma infiltração dentro da articulação. Tá? Então, é um procedimento que nós fazemos sob sedação, é bastante confortável, não precisa de internação, nada. E nós localizamos a articulação sacroiliaca com o auxílio de uma máquina no centro cirúrgico, que é um raio-x específico. Tá? E nós guiamos uma punção intraarticular, ou seja, a gente coloca uma agulha dentro da articulação. A gente vai colocar agora. E depositamos... Não é. Esse é o bloqueio da hérnia. Esse é o bloqueio da hérnia. É bloqueio sacroiliaca, Poli. Bloqueio sacroiliaca. E nós colocamos uma agulha dentro da articulação e injetamos uma substância anestésica e anti-inflamatória. Né? Esse procedimento, olha lá. Então, ali mostrando novamente a articulação sacroiliaca, tá? Então, até vai sinalizar ali para vocês, denotando que ela está inflamada, digamos assim. O paciente fica deitado de barriga para baixo, sob uma sedação. Esse aparelho que vocês estão vendo ao redor desse paciente, que é uma animação, é o raio-x do centro cirúrgico. Né? Então, através dele, nós conseguimos localizar a articulação. Então, o paciente está sob sedação, bastante confortável. Nós fazemos uma anestesia local para que seja mais confortável ainda. E colocamos a agulha guiada pelo raio-x. Né? Então, nada cegas. Nada cegas. Enxergando. Tudo enxergando. Então é fundamental que nós estejamos confiantes que nós estamos dentro da articulação sacroiliaca. E ali a gente injeta a substância anestésica e anti-inflamatória. Você vai fazer o bloqueio, então não vai ter mais a dor. Perfeito. Esse procedimento tem dois objetivos. Primeiro, diagnóstico. Por quê? Porque se eu coloquei a agulha dentro da articulação, injetei uma substância que inibe a dor naquele ponto e o paciente melhorou, eu tenho a certeza que de fato a dor venha dali. Né? Esse é o primeiro ponto e muito importante. E segundo, o tratamento, porque nós colocamos uma substância anti-inflamatória. É muito importante que se diga que seria o tratamento, entre aspas, mais simples. Eventualmente serão necessários outros tratamentos, mas sempre para esse problema. Agora a gente tem o diagnóstico. A gente não acha mais que a dor vem daqui ou dali. A gente sabe que a dor vem da articulação sacroiliaca. Isso é como as coisas devem ser feitas na medicina moderna atual. Né? Então é muito interessante esse tipo de procedimento. Esse remédio, então, que você aplica bem nessa articulação, então bem no local onde precisa haver o bloqueio, não vai durar para sempre. Não necessariamente ele dura para sempre. Mas em algumas pessoas pode ter um efeito mais prolongado, em outras mais reduzido. E o que acontece? Sabendo do diagnóstico de dor sacroiliaca, nós podemos fazer, por exemplo, uma fisioterapia especializada para esse problema. Para aquela região. Né? Isso é muito interessante. Entendi. Engraçado que não é uma região que a gente imagina uma mobilidade muito grande, mas tem o mínimo que precisa mexer, compromete se você não está
funcionando bem. E o curioso é que essa articulação, ela tem algumas diferenças com relação ao sexo, né? Então, por exemplo, essa articulação, ela é responsável por transferir todo o peso do esqueleto para as pernas que estão articuladas aqui, tá? E aqui tem uma série de ligamentos e músculos nessa região. Então, o homem que evolutivamente viveu mais para carregar peso e fazer força, tem essa articulação mais retesada, mais firme. E a mulher, até por alterações hormonais e até porque, eventualmente, tem que passar um bebezinho aqui, ela tem essa articulação um pouquinho mais frouxa, né? Então, até para não atrapalhar nesse trabalho de parto. Exatamente, os ligamentos são mais frouxos do que no homem. Entendi, né? Entendi, perfeito. Uma vez, então, que você fez esse procedimento, você fez o diagnóstico e você já sabe, então, o que é, da onde vem o problema. Agora, para chegar nesse estágio, para chegar a tomar a decisão de fazer um procedimento como esse, é o quê? A clínica? É a clínica, né? Então, nós conseguimos fazer alguns testes clínicos, onde todos os testes nós visamos uma mobilidade da articulação sacroiliaca, forçar a articulação sacroiliaca, e o paciente refere dor nessas manobras. Ou até palpando posteriormente aqui através do glúteo, essa região o paciente também refere bastante dor, né? Outra causa de dor pós-cirurgia de coluna é algo mais simples, que seriam as dores musculares. Então, apesar do paciente ter feito uma cirurgia de coluna, ter dor depois disso e achar que é algo muito complicado, eventualmente não é, né? Existe uma história muito interessante que é do ex-presidente americano, o Kennedy. O Kennedy fez várias cirurgias de coluna e ele viveu com dores excruciantes durante todo o seu mandato, tanto ao Senado quanto na presidência dos Estados Unidos. E a única médica, o único método que trouxe alívio para o Kennedy foi um método de infiltração muscular, feita pela sua médica particular, chamada Janete Travell, que é quem escreveu 2 livros dessa altura aqui sobre dores musculares, né? Então, bastante interessante. Então, nem sempre que o paciente tem uma dor pós-cirurgia é algo necessariamente complicado, né? Pode ser uma simples dor muscular, eventualmente, né? A gente sabe da importância de manter, você falou dos músculos, né? A gente tem vários músculos ao redor da coluna. Sim. Também, né? Então a gente precisa fortalecer sempre os músculos. Às vezes a pessoa tem dor na coluna porque é muito alta, enfim, e a recomendação é que a pessoa não pare de fazer a musculação, por exemplo, fortaleça essa região para sentir menos dor. No caso de alguém que fez a cirurgia de coluna, não impede que o problema esteja nesse enfraquecimento das estruturas que estão ao redor da coluna também. Não impede, e a cirurgia e o medo que é incutido no paciente que a sua coluna é frágil, leva o paciente a ficar em repouso, digamos assim, enfraquecendo ainda mais a musculatura. Então, isso é muito perigoso. Nós chamamos isso em medicina e fisioterapia de cinesiofobia, que seria o medo do movimento. O paciente acha que tem a coluna de vidro, e isso não é verdade. Então, a reabilitação osteomuscular ativa é muito importante e o repouso é muito maléfico na grande maioria dos casos, né? Tá. Já que a gente falou dessa região aí, o telespectador Nelson ligou para cá, falou que a filha dele tem 15 anos, sente dor no cóccix. Que é o último ossinho aqui, aí, né, doutor? E ela tem 1,72 m de altura, com 15 anos, já fez raio-x, tomografia, que não deu nada. Faz 6 meses que ela está com essa dor. Nunca fez nenhuma intervenção na coluna. O mais importante nesse caso seria o exame físico, né? Porque apesar do Nelson me dizer que a dor dela é no cóccix, não necessariamente ela é, né? Talvez pela região ele interprete que a dor seja no cóccix, mas a dor pode ser eventualmente até na própria articulação sacroiliaca, ou pode ser eventualmente alguma compressão de alguns nervinhos que saem daqui e descem para cá. Eventualmente pode ser até uma hérnia de disco na última vértebra lombar, onde o nervo sai para cá e a dor pode se manifestar aqui. Agora, o exame físico é fundamental. Entre cada vértebra existe o disco intervertebral, que está aqui, que serve como amortecedor das vértebras da coluna, tá bem? Nessa região sacral, esses discos usualmente não existem mais, eles estão fundidos. Em alguns pacientes, tem alguns discos aqui que podem ser fontes de dor também, né? Então, o exame físico é fundamental para definir se de fato a filha do Nelson tem a dor no cóccix ou não. Muitas vezes não é do cóccix. Tá. E como muita gente fala, é uma dor, não sabe muito bem descrever, mas a gente sabe para onde irradiar, está irradiando a perna, está irradiando para algum outro lugar. Nesse exame físico, dá para você saber de onde vem essa dor? Então dá para fazer alguma coisa específica, uma movimentação específica
Tem gente que deve procurar, o problema é na perna, não é? Na coluna. Sim. Né? Dá para fazer alguma manobra nesse sentido para saber a origem da dor? Dá, isso é uma arte, na verdade. O exame físico é uma arte. Então a gente aumenta o grau de suspeita que uma estrutura seja fonte de dor. Agora, muito interessante, esse padrão de dor referida que o paciente não consegue muito bem estabelecer de onde vem. Isso é evolutivo. Para que serve a dor? A dor é um sinal de alerta, né? Então a dor, ela gera um comportamento protetor por parte do indivíduo. Então, por exemplo, o exemplo clássico, o paciente queimou a mão, né? Então ele sentiu a dor, o que o cérebro informa para aquele paciente? Você está queimando a sua mão, tira a mão daí. Esse é o comportamento protetor. Isso é muito fácil de entender quando a gente fala de pele, né? Quando nós estamos falando de estruturas internas, e pode ser, por exemplo, o disco intervertebral, ou eventualmente algum órgão interno que esteja doendo, que seja o pâncreas ou o estômago, muitas vezes não há como gerar um comportamento protetor, né? Então, por exemplo, o estômago está sendo lesado pelo ácido do estômago, por exemplo. O paciente não consegue fazer uma manobra tal, ficar de lado, de modo que isso alivia a sua dor. Esse é um dos motivos pelos quais não há necessidade evolutiva, digamos assim, de que aquela dor seja precisa. Então, muitos pacientes, por exemplo, têm uma dor, por exemplo, no pâncreas e sente a dor nas costas, ou tem uma dor no intestino e sente a dor na pelve. Então, é muito impreciso como posso dizer, essas referências das dores mais profundas, né? Então o paciente não consegue de fato, e nem que o médico seja o paciente também não vai conseguir, é muito difícil, né? Agora, de fato, as manobras clínicas nos ajudam muito e são fundamentais para a gente aumentar ou não o grau da nossa suspeita de que aquela ou outra estrutura seja a causa da dor. Tá, perfeito. Então precisa mesmo buscar o especialista. Precisa. Não tem jeito. Precisa buscar o especialista. Agora, eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, o doutor é médico especialista em dor, né? Então, a gente já sabe que ele... eu pergunto da dor e ele tem a resposta ali. Tem um monte de ferramenta e manobra para diminuir, se não cessar, pelo menos reduzir a dor do paciente. A ideia é essa, a ideia, né? Perfeito, essa Agora, ideia. Deixa eu entender. O paciente operou a coluna. E aí, ou de repente já havia sido alertado das possíveis dores após uma cirurgia de coluna. Aí ele volta ao médico, ao ortopedista que operou, enfim, o neurocirurgião, e ele volta e refere a dor, conta a dor para o médico. O médico fala, olha, isso é normal. Isso é muito normal, a maioria das pessoas que operam tem essa dor e é assim mesmo. Isso essa é uma postura que o paciente deve buscar, então, um outro especialista, porque a dor, o profissional fez o que ele tinha que fazer, busca um especialista em dor, não se conformar com isso, porque às vezes a dor é tão individual, essa coisa da dor, né? Para um, às vezes é tão incapacitante, o que levou ele a operar, às vezes a dor era menor, o paciente conta, né? Então, eu queria entender se é bom sempre buscar o especialista em dor. Depois da cirurgia da coluna, se o médico ali, ortopedista, quem está cuidando, não deu essa indicação, não deu a deixa que existe tratamento para essas dores, se ele deve buscar por conta própria esse profissional, doutor, por favor, enquanto eu deve, né? Então, uma vez que aquele profissional esgotou as suas possibilidades de tratamento, isso não sanou o problema do paciente, nada mais natural que o paciente procure outro profissional que eventualmente tenha uma nova ideia, uma nova abordagem sobre exatamente esse tipo de dor. Dor ser normal, isso não é uma crença muito interessante. A dor não é normal, ela sempre deve ser tratada. E mais do que tratada, ela deve ser investigada para saber o que tem por trás desse quadro. Então, atualmente, nós temos inúmeras ferramentas para diagnóstico e para tratamento dessas dores pós-cirurgia de coluna. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo para você. Até já. Sobre dores após cirurgias na coluna. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. André Mansano. Ele é médico intervencionista da dor. Está explicando tudo para nós aqui sobre esse assunto. Chegou pergunta muitíssimo interessante. A telespectadora diz que fez uma cirurgia, doutor, na coluna torácica para descompressão medular. Ela está grávida e terá o bebê com 2 anos da cirurgia. Tem restrição para o parto normal?
excelente pergunta mesmo. Não, se você teve a sua cirurgia com sucesso, a medula foi descomprimida a contento e não há um déficit de força causado por essa compressão, não há uma contraindicação formal ao parto normal, né? O parto, a via de parto pode ser decidida de acordo com outros critérios, não esse exatamente. Perfeito, perfeito. Aliás, aproveitar essa deixa aí da gestação, mulheres que fizeram cirurgias na coluna, precisaram colocar pinos, parafusos, placas, enfim, algum cuidado especial durante a gestação, porque as mulheres grávidas falam de muita dor nas costas, né? Sim. A dor nas costas na gestante é algo bastante comum, né? Então, nós chamamos isso de queixas comuns e normais da gravidez. Usualmente, isso passa depois do parto. Eu acho que o maior cuidado que a paciente com dor nas costas, eventualmente com cirurgia de coluna ou não, durante a gravidez deve ter a orientação médica sempre que for tomar algum medicamento, né? Porque nós sabemos que alguns medicamentos analgésicos são teratogênicos, que é o termo utilizado para medicamentos que podem fazer mal para o feto, né? Então isso é fundamental, sempre tomar medicamentos com orientação médica, independente de ser medicamento de farmácia ou não, fitoterápico ou não, porque muitos medicamentos, entre aspas, fitoterápicos, que têm aquele rótulo de ser totalmente inócuos, inofensivos, nem sempre são. Então, grávidas, sempre que tomar medicamento, pergunte para o seu obstetra, né? Perfeito. Perfeito. Tem uma pergunta aqui. Vou fazer primeiro essa pergunta do telespectador. Milton. Tem 54 anos, doutor. Faz 10 anos que ele se submeteu a uma cirurgia na coluna, precisou colocar 4 pinos e não dá detalhes sobre o procedimento. Ele pergunta para você se é normal perder a sensibilidade. Não, é Milton, né? Milton, não é normal. Agora, o que pode estar acontecendo? Possibilidades, não estou dizendo que seria o seu caso mesmo porque não te examinei. Eventualmente, uma nova hérnia de disco. Por exemplo, nada impede que, se você teve uma hérnia de disco e você foi operado, nada impede que você tenha uma nova hérnia de disco, né? Então, dependendo do nível, isso pode comprimir uma região nervosa e causar uma perda de sensibilidade. Mais raramente, eventualmente, algum material da própria cirurgia estar comprimindo o nervo, né? Então, isso é passível de ser visto nos exames de imagem, se um parafuso ou um pino ou uma placa está comprimindo ou não a região dos nervos. Outra possibilidade é, de fato, a formação daquelas fibroses que eu falei anteriormente, que são as cicatrizes formadas depois da cirurgia, que podem se comprimir nervos e causar dor, pode causar formigamento e pode causar perda de sensibilidade também. Normal? Não é normal. A telespectadora manda a pergunta aqui. Ela fez uma laminectomia entre L4, L5, L5S1, ficou 15 dias bem, depois disso teve fibroma no local. É fibrose. É fibrose, tá. Foi submetida novamente a uma cirurgia, hoje ela está melhorando, fazendo fisioterapia, mas ainda sente muita dor no ilíaco, principalmente para levantar. Te pergunta se isso, doutor, é normal. Vamos começar esclarecendo alguns conceitos, né? Então, laminectomia. A lâmina seria essa região, claro, aqui está todo verde, né? Mas essa região aqui da vértebra, né? A laminectomia significa cortar de fato essa região da vértebra, né? Como ela diz, fibroma deve ser fibrose, certo? E essa dor no ilíaco pode ser, por exemplo, a dor sacroiliaca que eu falei no primeiro bloco do programa. Perfeito. Né? Então, isso é Fez fundamental. Uma intervenção, o corpo tenta ajustar para não forçar essa região, acaba sobrecarregando. Exatamente. Existem alguns procedimentos, por exemplo, para fibrose peridural, que é uma das possibilidades também. Usualmente, aqui na região acima do cóccix, existe um orifício nesse osso. Né? Nós conseguimos entrar com um catéterzinho guiado pelo raio-x aqui. E esse catéter, que esse é um dos tipos de catéter, nós conseguimos colocar até uma câmera pelo interior do catéter. Então a gente entra na região da peridural, da coluna do paciente, olhando por essa câmera. E a gente consegue, como vocês estão vendo aqui, ó, navegar esse catéter, né? Ele é maleável, ele é dirigível, digamos assim. E nós conseguimos muitas vezes enxergar a fibrose, desfazer eventualmente a fibrose com o próprio catéter e injetar alguns medicamentos aqui pela ponta do catéter, né? Então, isso é um procedimento bastante interessante chamado epiduroscopia. Copia significa visualização, né? E epiduro, a região peridural, que é a região dos nervos, né? Então, isso seriam duas possibilidades para esse desconforto que ela está sentindo.
Isso pode acontecer depois de novo? Depois de um tempo pode formar? Pode, e a gente sabe que quanto mais cirurgias são feitas, maior a possibilidade, naturalmente, que se formem essas fibroses, né? Tá, perfeito. Por isso é tentar evitar ao máximo uma cirurgia. Evitar ao máximo a cirurgia. O que eu não estou dizendo que a cirurgia é ruim. De jeito Agora, nenhum. ela deve ser bem indicada. Sim, né? sim. Ela deve ser bem indicada. Cirurgias bem indicadas, perfeito. A Maria está na linha, fala conosco de onde? Aqui de São Paulo mesmo. Oi Maria, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta, doutor já está te ouvindo. Maria, Oi? pode fazer sua pergunta. A minha pergunta é essa da perna que dói, né? Da virilha até o pé. Eu já tive muito dor na coluna, hoje eu não sinto muito, mas até eu estou esperando fazer um raio-x, sei lá, da perna, mas até hoje não fizeram e ela dói muito, queima. Uma queimação da virilha até o pé? Queima até o pé. Ontem mesmo eu tomei até um remédio, tanto que doía. Você já teve dores na coluna, agora não tem mais? Não, Tá. Mas essa dor que queima da virilha até chegar no pé. Às vezes eu tive no pé, ela parou, né, então... Obrigada, Maria. Um beijo pra você. Doutor. Entendi. Coloquem no ar, fazendo um favor, um vídeo chamado hérnia de disco, né? Que Hérnia de muito disco, provavelmente Poli, prepara aí pra gente. É uma das causas mais frequentes para esse problema que a Maria está referindo. Tá. Então, o que é hérnia de disco, né? Assim que colocar no ar, a gente consegue visualizar de forma mais detalhada. A hérnia de disco nada mais é do que um deslocamento desse disco intervertebral, que está aqui simbolizado por essa região mais avermelhada, e acaba comprimindo esse nervinho que está aqui simbolizado em amarelo, que desce lá para a perna. E essa compressão desse nervo é justamente o que causa essa dor que vai até o pé. Dependendo do nível da compressão, o paciente pode ter uma dor que vai para uma região ou outra. Por exemplo, se for no último aqui, pode ter uma dor que vai até o dedo. Se for na penúltima, até o tornozelo. Se for mais alto, pode ter uma dor só na virilha. Então, cada nervo vai para uma região do corpo. Da hérnia, aí já esmagou um pedacinho do disco Já também. esmagou o nervo que está aqui atrás. Deslocou o disco e pressionou esse disco. nervo. O nervo. É o nervo, a pressão sobre o nervo que causa, de fato, essa dor que vai para a perna. A gente tem um vídeo, doutor, que é bloqueio hérnia de disco, pode ser? A gente pode colocar esse para você explicar como é que trata? O bloqueio é interessante, esse tratamento é bastante interessante. Vamos ver então, Poli, coloca no ar pra gente, porque... Esse é um dos tratamentos mais, entre aspas, simples e intervencionistas para a hérnia de disco, onde nós conseguimos navegar uma agulha, também guiada pelo raio-x, embora possa ser feito com ultrassom, onde a gente posiciona essa agulha exatamente ao lado da raiz nervosa, que está aí na animação simbolizado em amarelo, e nós conseguimos precisamente infiltrar uma substância anestésica e anti-inflamatória. Existe um estudo científico muito interessante, onde os autores recrutaram vários pacientes com hérnia de disco que não estavam melhorando com a fisioterapia e estavam na fila da cirurgia. Eram vários pacientes. E o que esses autores fizeram? Fizeram esse procedimento e mantiveram, isso é muito importante, mantiveram os pacientes em tratamento com a fisioterapia especializada. E o que eles perceberam no prazo de um ano que eles avaliaram esses pacientes? Menos de 20% dos pacientes precisaram operar. Tá? Então, esse tratamento, ele ajuda muito a fisioterapia a fazer, entre aspas, o seu efeito quando a fisioterapia isoladamente não funciona. Lembrando, se o paciente não tiver, por exemplo, esse sinal de alerta é muito importante. Se o paciente não tiver uma perda da força da perna progressivamente, que vem piorando progressivamente, não tiver uma dificuldade de controle da bexiga ou do intestino, esse paciente só precisa operar se a dor tiver excruciante, muito forte, que não melhora com nada. Agora, o que não é melhorar com nada é fazer uma fisioterapia adequada, tomar os medicamentos indicados e, eventualmente, fazer esses procedimentos minimamente invasivos, não é? Então, essa é a questão da cirurgia. Esse bloqueio é um desses procedimentos. Esse bloqueio é um dos mais simples, né? E é altamente efetivo, digamos assim. Você falou que esse bloqueio pode ajudar até na efetividade da fisioterapia. Sim. Porque o paciente sente a dor e aí não consegue fazer o exercício? São dois motivos principais. Esse é um e o principal. Então, o paciente com dor,
ele muitas vezes não consegue fazer uma fisioterapia de qualidade por conta da própria dor, né? E o que acontece é que quando há a compressão nervosa, existem alguns mecanismos de dor. Um deles é mecânico, é a compressão, né? Isso a fisioterapia age com maestria, é excelente a fisioterapia para isso. Agora, existe um papel inflamatório. Onde há a compressão, há uma reação inflamatória e uma geração de inúmeras substâncias que irritam aquela região nervosa. É isso que o bloqueio acaba por minimizar. Então, conjuntamente, a fisioterapia com o procedimento acaba ajudando bastante. O que eu sempre falo para os meus pacientes, nenhum procedimento desses que eu estou falando, que eu proponho para o paciente, nenhum deles elimina a necessidade de uma fisioterapia. Perfeito. Isso é fundamental. E aí você precisa quase convencer o paciente, porque ele não vai ter mais dor, a chance dele não continuar o tratamento é muito grande. E muitas vezes o paciente ele vai te procurar como quem está procurando, e obviamente, uma solução. Sim. E ele quer que você resolva aquilo. Ele não precisa fazer mais nada. Mais nada. Doutor, eu vim aqui, você me resolve meu problema. Isso. Quando que a gente percebe é que aquele paciente que tem mais chance de melhorar é aquele paciente onde o médico, o fisioterapeuta, eventualmente o psicólogo e o paciente caminham juntos, né? Por um determinado período de tempo que nem sempre é um curto, às vezes é longo, é médio e longo prazo, né? E tem um trabalho de prevenção a novas dores também que você consegue fazer com esse acompanhamento de perto, tanto do médico quanto do fisioterapeuta. Exatamente. Né? A ideia é ter essa história da prevenção também. Agora, doutor, você pode ter várias hérnias de disco. Sim. Você só faz essa intervenção, mesmo que a minimamente invasiva, quando é muita dor? Como é isso? Você chegou a falar no começo do programa que se a gente fizesse aqui uma ressonância, por exemplo, a chance de ter algum problema era muito grande, mas se não tem dor, não faz o tratamento. Nem tudo que aparece trata. Perfeito. Né? É assim também com a hérnia de disco? É assim com a hérnia de disco, né? Então, existe um estudo feito até com tenista juvenil. Então, veja bem, tenista de 16 a 23 anos, todos sem dor nenhuma. 32% com hérnia de disco, sem dor nenhuma, né? Então, nem toda hérnia de disco deve ser tratada. Agora, a reabilitação osteomuscular, até pelo fato de não haver complicação a respeito, deve ser feita, né? Diferente de fazer um procedimento médico, diferente de fazer, por exemplo, uma cirurgia, onde nós temos que pesar a relação custo-benefício, porque complicações, embora raras, são possíveis, né? Então a gente tem que optar por aquele procedimento só quando necessário. Agora, o paciente com hérnia de disco, a fisioterapia é necessária. Tá. Perfeito. Tem alguma consequência? Vamos imaginar a pessoa que não tem uma sensação, e isso é ruim, né? A pessoa que não sente dor, ou ela sente pouquíssima dor, e o corpo dela está gritando ali a dor. Se fosse em outra pessoa, era uma dor insuportável, mas ela é resistente à dor. Uhum. Tem algo que se possa fazer, então, para que, se você não tratar, você tem uma consequência muito grande, você pode perder o movimento, essa compressão aí pode se agravar, ficar seríssima, precisa fazer uma cirurgia com urgência? Sim, isso é importante, porque a degeneração osteomuscular é um evento progressivo, digamos assim, né? Então isso pode evoluir se o paciente não fizer o tratamento adequado. Agora, o que é importante, isso eu não falei, isso é muito importante. A hérnia de disco, ela pode ser reabsorvida pelo corpo. Esse é um dos principais motivos pelos quais a gente opta por cirurgia só em último caso. Perfeito. Né? Então, você consegue reverter a situação. Exatamente. Quanto maior a hérnia, maior a capacidade do corpo interpretar aquilo como anormal e reabsorver aquilo. Né? Então, o paciente tem que fazer o quê? Ele tem que gerar uma condição mais propícia para que aquilo seja reabsorvido, ou seja, diminuir a sobrecarga naquele disco intervertebral, naquela hérnia de disco. Mas, talvez metade dos casos de hérnia de disco são passíveis de reabsorção espontânea. Doutor, obesidade, sedentarismo, isso tudo colabora para o prejuízo, então, dessas dores, de não ter a coluna funcionando bem? Não tenha dúvida nenhuma. A obesidade, a sobrecarga, não só de pressão, como osteomuscular, e o tabagismo também. Então, os tabagistas têm 4 vezes mais chances de ter hérnia de disco e 3 vezes mais chances de precisar de uma cirurgia. Por quê? Porque o tabagismo, ele atrapalha a nutrição sanguínea de todos os tecidos do corpo. E com o disco intervertebral não é diferente. E com relação à coluna cervical, a gente está falando muito de dor lombar, onde é mais frequente, mas existe também hérnias na coluna cervical.
E eu tenho certeza que no prazo de 10, 20, talvez um pouco mais ou um pouco menos, não sei, vai ter um boom, um aumento exponencial de dores cervicais, de hérnias de disco por conta disso aqui. Então, o que acontece? Celular. O que acontece? Quando a gente está nessa posição aqui, a sobrecarga da coluna cervical é mais ou menos de 5 quilos, tá? Se a gente flexionar a cabeça em 30 a 60 graus, que é o que a gente vê todo mundo fazendo, inclusive eu, essa sobrecarga aumenta para 27 quilos. Então, imagine as crianças que estão assim, desde agora, evoluindo. Então, vai ter um boom nisso, não tenha dúvida nenhuma, né? E olha que é uma região, vou aproveitar, explorar um pouquinho mais a cervical já, doutor, porque é uma região muito temida. Sim. Né, e que tem muitas pessoas que travam o pescoço, por exemplo. E ela, de fato, é mais perigosa até do ponto de vista cirúrgico, né? Porque existem estruturas arteriais, venosas e alguns nervos que passam nessa região, umas muito próximas da outra. Então, são cirurgias um pouquinho mais delicadas e até os procedimentos minimamente invasivos são mais delicados. Perfeito. Já a gente comenta sobre isso. Atende o telespectador que está na linha, o Cícero, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Cícero, tudo bem? Boa tarde. Alô? Boa tarde, tudo bom? Deixa eu te perguntar, eu quero fazer uma pergunta para o doutor, porque eu sou operado da coluna 2 vezes. Eu operei a primeira vez, me colocou 7 pinos de titânio, a coluna lombar. Aí depois de 1 ano e pouco, eu andei bastante com muleta, depois quase que eu fico na cama. Aí deu rejeição, eu andava e não conseguia, para onde eu ia eu não conseguia voltar, ou eu vinha de táxi ou alguém ia me buscar. Aí eu passei no doutor Luiz Cláudio e doutor Adalberto, que eu me operei no Hospital Santa Marcelina. Aí o que acontece? Aí teve que abrir de novo o mesmo local para retirar os pinos, e um não retirou porque ele está com problema perto da medula. Né? Então esse não teve como retirar, eles não tiveram rejeição de tirar. E eu queria perguntar, saber do doutor se é normal, porque eu sinto muita dor. E a parte de baixo da coluna lombar, bem embaixo, onde ele está mostrando perto ali na coluna aí, vermelho, eu sinto um pouco de dormência, eu não sinto quase nada, entendeu? Pode bater à vontade, que ela é sempre dormente, isso é normal? Quantos anos você tem, Cícero? Eu tenho 57, vou fazer 58. Tá bom. Obrigada pela sua pergunta. Doutor, como é que a gente ajuda o Cícero? Cícero, assim, com esse número de cirurgias de coluna, em especial com esse histórico que você me disse que é uma rejeição, eventualmente eu interpreto isso como até uma infecção que necessitou ser tratada, as chances de uma fibrose peridural aumentam significativamente. Então, as chances de acontecer a formação daquelas cicatrizes que comprimem os nervos aumenta significativamente. Então, essa é uma possibilidade real para o seu quadro aí, a fibrose peridural. Tá. Então, buscar o especialista, porque tem maneiras de fazer isso, mas quanto mais cirurgias ele fizer, mais complicado fica a situação. Mais complicado pode ficar a situação. Então, quando o paciente deve reoperar, por exemplo, claro, se você teve uma infecção, precisou limpar aquela infecção, claro que tem que operar. Ou, eventualmente, se algum parafuso ficou comprimindo o nervo, é claro que você tem que operar. Mas não vá para a cirurgia, especialmente nesse momento, achando que aquela próxima cirurgia vai ser a solução dos seus problemas, que pode não ser, e inclusive pode até piorar o quadro. Perfeito, perfeito. O Cícero conta que depois de um tempo, então ele precisou tirar alguns pontos, um deles não foi retirado, teve alguma restrição, enfim. Depois de um tempo, tornam-se desnecessárias essas ferramentas, esse instrumental que foi colocado no corpo, as placas para segurar, os pinos? Não, na verdade não. Na maioria das vezes não. Tá. Então, quando o paciente faz uma cirurgia que coloca pino e parafuso, né, usualmente se interpreta que há uma instabilidade nessa região. Né? Então, esses pinos foram colocados para esse fim, para estabilizar a coluna. E aquilo não vai gerar, por exemplo, um calo ósseo como um gesso, por exemplo, que você coloca o gesso, cicatriza e depois você tira. Não, ele vai ser necessário sim, né, na maioria das vezes. Perfeito. Os idosos, doutor, que já operaram então a coluna, já precisaram tirar uma hérnia de disco.
fizeram cirurgia da hérnia de disco. Depois dos 70 anos, por exemplo, mudar a postura vai ajudar? Essa hérnia pode voltar a mesma hérnia que volta ou pode ser uma outra hérnia que a dor fica parecida e o paciente não sabe? Pode ser uma outra hérnia em outro disco intervertebral, comprimindo outro nervo. Agora, os idosos devem colocar uma atenção especial no que nós chamamos de facetas lombares. Faceta lombar seria essa articulação aqui entre as vértebras da coluna. Tá bem? Tá. E assim como a articulação sacroiliaca, assim como o joelho, tem cartilagem aqui. Né? Então, isso pode sofrer um processo de artrose. Essa faceta fica até aumentada. A gente consegue ver isso no raio-x, na ressonância, na tomografia. E usualmente esses pacientes têm uma dor nas costas, tá bem? Eventualmente pode se manifestar na região do glúteo ou nas coxas. E muitas vezes o paciente refere que ele acorda pior do que no decorrer do dia. Então ele acorda travado. E à medida que o dia vai passando, ele vai melhorando um pouquinho. Então a gente consegue também fazer infiltrações guiadas dentro dessa articulação para fazer diagnóstico e tratamento dessa entidade clínica. A postura do dia a dia vai interferir nessa qualidade aí em conforto e não sentir dor? Ou num caso desse, por exemplo, onde você sabe que tem um problema, precisa de uma intervenção? Vai interferir. Agora, o que a gente sabe é que não há uma postura ideal, né? Existem essas posturas bonitas como a sua, mas todo mundo que está ouvindo falar de postura agora, até eu vou dar uma corrigida aqui. Depois de alguns... A verdade é que a gente fica se policiando o dia inteiro, né? Depois de... eu particularmente, infelizmente não, eu já dou uma relaxada. Né? Quando eu falo de postura, eu costumo ficar um pouquinho mais ereto e depois a gente vai relaxando. Sim. Agora, o mais importante, o que está por trás de uma postura assim? Está uma fraqueza muscular. O que está por trás disso que é mais importante? Né? Então, mais importante do que a postura em si, seria a causa dessa má postura, que seria, então, a fraqueza muscular. Né? Agora, com relação à coluna cervical, aquilo que eu falei anteriormente é terrível. Né? E aí, doutor, eu queria aproveitar esse momento para falar. Hoje, as pessoas acordam já com dor no pescoço, porque dormiram ficaram escrevendo com o tablet na barriga, então com a postura errada, ou ao contrário, deitados na cama, então assim. Exatamente. E aí dói um pouquinho hoje, dói um pouco amanhã, você evita um dia, no outro está doendo, você não faz naquela posição, mas isso a longo prazo, problema. Problema na certa. Na certa. Então essas duas posições que você mencionou, a clássica, com o notebook ou o tablet aqui no peito, com a cabeça assim, com o bracinho igual um dinossauro assim, terrível, né? E a outra também, que é mais vista em adolescentes, né? Que fica deitado com as pernas para cima, mexendo no celular ou no... Então isso é terrível, né? Dá pra gente saber, por exemplo, uma pessoa que não tem esse mau hábito, mas já sente que tem uma sensibilidade na coluna cervical, então cuidado redobrado. Alguém que já tem um estresse maior, de repente tudo reflete na coluna cervical, mais cuidado ainda. Mais cuidado ainda, inclusive o estresse. Existe um trabalho científico muito interessante e eu gosto de mostrar esse trabalho para pacientes que não acreditam que o estresse é causa de dor e piora da dor. Né? Isso é muito comum, porque quando você fala que o estresse é causa ou piora de dor, o paciente está acreditando que você acha que a dor vem da cabeça dele, isso não tem nada a ver. Então, esses autores recrutaram alguns pacientes com dor no trapézio, que é essa musculatura aqui do pescoço, uma das musculaturas do pescoço. E eles puncionaram esse músculo com uma agulha que media a intensidade da corrente elétrica daquele músculo. E puncionaram um músculo, entre aspas, sadio. Tá? O que eles perceberam? Eles perceberam que a atividade elétrica daquele músculo doloroso já era o dobro da atividade elétrica daquele músculo que não era doloroso. E aí eles pediram para os pacientes, ele quis simular uma situação de estresse. Eles pediram para esses voluntários contarem de 100 até 0, pulando de 7 em 7. Né? Que é, vamos combinar, uma situação de estresse bem fajuta, né? Bem pequena. E o que ele percebeu que naquele ponto doloroso, que já era o dobro da atividade elétrica, duplicou. Ficou 4 vezes maior do que o músculo sadio. Então, para provar que de fato o estresse, ele sensibiliza as vias da dor. E a gente vê isso na prática clínica todo santo dia, pacientes piorarem das suas dores com estresse. É verdade. Vamos para o intervalo? No próximo bloco, então, a gente fala mais sobre dores após cirurgias na coluna. Não sai daí não, até já.
Nós estamos de volta. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. André Mansano. A gente está falando sobre dores após cirurgias na coluna. Tem perguntinha que chega aqui bem no momento da gente falar sobre isso. Já eu faço a pergunta da Elaine. Elaine, obrigada pela sua participação. Já vou ler sua perguntinha aqui, a gente vai falar sobre isso. Queria que você explicasse, doutor, a gente tem um vídeo para assistir, descompressão medular, é isso? Descompressão do disco, da hérnia de disco. Isso, da hérnia de disco. Aí o que eu queria que o doutor explicasse então? Essa intervenção é feita quando se tem uma hérnia e aquele bloqueio não funcionou. Exatamente, perfeito. Então, assim, é um tratamento intermediário entre o bloqueio e a própria cirurgia. Perfeito. Né? Também é minimamente invasivo. Também é minimamente invasivo. Tá. Vamos colocar na tela. Coloca na tela esse vídeo, Poli, por favor. Então, essa é uma técnica de descompressão percutânea. Descompressão percutânea significa aliviar a pressão naquela hérnia de disco, naquela raiz nervosa que vocês estão vendo aí comprimida nessa animação. Tá? Isso é hérnia de disco. Através de um tratamento que não necessariamente é uma cirurgia, que não envolve um corte, por exemplo. Então nós conseguimos, e essa é apenas uma das técnicas, colocar uma agulha dentro do disco intervertebral. Né? A gente faz isso com um paciente sedado, não precisa de anestesia geral. Por dentro dessa agulha, nós conseguimos colocar um eletrodo que nós vamos navegando até a região da hérnia e nós temos a possibilidade de cauterizar essa região. Né? Isso vai formando algumas cavidades na região do disco e permite então a regressão, pelo menos parcial, da hérnia de disco. Isso tem, em casos selecionados, um resultado muito interessante. Você tem muitas opções aqui, não é simplesmente tentar evitar uma cirurgia e sofrer. Não, você tem ferramentas para ajudar esse paciente. Cada vez mais. Tá. Agora, mesmo com um procedimento minimamente invasivo, aquela fibrose pode acontecer. Nesse procedimento não há fibrose. Não há. É uma das grandes vantagens. Legal. Legal. Essa descompressão, doutor, que a gente viu aí na imagem, ela é feita uma única vez. O paciente que tem várias hérnias escolhe o que está mais precisando dessa intervenção. Como é isso? É muito comum um paciente me procurar e falar assim: doutor, eu tenho 3, 4, 5, 6 hérnias, né? Isso é possível? Até é possível. Mas na grande maioria das vezes, aquela hérnia, o que está causando a dor é uma ou duas hérnias, né? Não são todas elas. Né? É possível que todas, sim, é possível, mas é muito mais raro. Né? Então a gente faz esse tratamento naquelas hérnias que são sintomáticas, naquelas hérnias que estão de fato causando a dor do paciente. Em vários níveis não é possível. Né? A gente pode fazer isso no máximo em 2 níveis. Quem são os especialistas, os médicos que trabalham dessa forma, que estão aptos a trabalhar dessa maneira, com tanta... Porque você precisa tanto conhecer a técnica quanto estar pronto para utilizá-la, né? Sim, basicamente são os médicos intervencionistas. A nossa sociedade é relativamente nova no Brasil, mas se nós copiamos o modelo americano, são usualmente anestesiologistas especializados nesses procedimentos, ortopedistas, eventualmente neurocirurgiões ou fisiatras, que são os médicos que mais têm, digamos assim, conhecimento dessas técnicas minimamente invasivas. Né? Perfeito. Chega uma pergunta aqui da nossa telespectadora. Ela pergunta, doutor, se você pode falar sobre o implante de marca-passo na coluna. Está aguardando para fazer esse procedimento. Ela fez 3 cirurgias de hérnias, L5, S1 e artrodese L5, L4, L3. Tive infecção hospitalar e osteomielite. Ela fez um exame aqui de ressonância, foi diagnosticado fibrose, fístula e lesões nas raízes nervosas afetando a perna direita. E a equipe médica que a acompanha disse que ela não pode fazer esse bloqueio agora por conta das infecções. Ela quer saber tua ajuda. Está tomando morfina e as dores já não passam mais. Aqui ela vai ter uma ajuda então, né? Tá. Como que é o nome dela? Desculpa. Elaine. Elaine, vamos por partes. Então, isso que vocês estão vendo aqui é um tipo de estimulador medular, tá bem? Esse nós chamamos de estimulador percutâneo. Então, não sei se vocês conseguem ver que existem alguns polos mais prateados, algumas regiões mais prateadas, que essas regiões são passíveis de fazer uma estimulação elétrica. Então, o que acontece? Nós posicionamos esse eletrodo
atrás da medula do paciente, tá? Então fica lá dentro da medula, tudo bem? E nós ligamos esse eletrodo... Vai ficar ligado lá. Vai ficar ligado. E nós ligamos, eu vou colocar aqui para não aparecer marca nenhuma. Bem. E nós ligamos esse eletrodo em uma bateria extremamente moderna, que é, entre aspas, o marca-passo. Então ele está ligado aqui. Isso fica debaixo da pele do paciente, emitindo um impulso elétrico o tempo todo para inibir esse impulso doloroso. Nós temos um vídeo a respeito chamado estimulador medular, que acaba dando uma ideia melhor do que de como ele age, digamos funciona, assim. Né? Tá? Então, podemos colocar na tela, Poli? Então esse é o estimulador medular, desculpa, Denise. Imagina. Esse é o estimulador medular, né? Então você consegue ver aí o marca-passo que está ligado ao eletrodo que fica lá na região da medula, mandando esses impulsos elétricos para inibir o impulso doloroso. Até onde vai esse fiozinho ligando? Até onde está a dor. Perfeito. O posicionamento é feito de acordo com a região da dor do paciente. Agora, é muito importante algumas coisas, né? Então, por exemplo, ela disse que teve algumas complicações, entre elas infecção e osteomielite. Esse procedimento, se tiver uma infecção ativa, ele não pode ser feito, nem os bloqueios. Tá? Se o paciente tem uma infecção ativa, ele deve ser tratado primeiro essa infecção. Ponto final. Agora, o que é importante? Isso não resolve a vida de todo mundo. Tá? Isso é muito importante. Então é importantíssimo que se faça um teste antes desse procedimento. Já, então você vai me falar. Eu falo do teste já. Desse teste que não resolve a vida de todo mundo. Também tem indicação, né? Não é porque tem disponível que é para todo mundo. Já a gente vai falar sobre isso. Vamos atender o telespectador? Tá na linha então o Antônio Carlos, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Antônio Carlos, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Então, minha pergunta é assim, né? Eu fui operado em 93 e 97. Tá. Eu operei no Hospital das Clínicas, né? E eu tô sentindo muita dor no joelho, na região do lado esquerdo, quando atingiu logo no começo, né? Eu ainda sinto muita dor no joelho, a perna esquerda fica todinha adormecida. E eu tenho outra consulta nas clínicas, dia 21. Tá. Inclusive a última ressonância que eu fiz, constou na ressonância o problema na coluna, na hérnia ainda, né? E muita dor ainda na região da coluna ainda, né? Tá. As duas cirurgias que você fez foi para hérnia de disco, né, Antônio Carlos? Como? As duas cirurgias que você fez foi para hérnia de disco. Foi para hérnia de disco. Tá joia. Tá joia. Ele quer saber dessa dor, então, que ele está sentindo aí do joelho. Então, Antônio Carlos foi operado há bastante tempo, na verdade, né? Então, tudo mudou desde então, né? São mais de 20 anos aí que o Antônio Carlos ganhou e nesse período muita coisa pode ter acontecido. Entre elas, uma artrose no joelho, que pode ser a causa da dor no joelho, tá? Eventualmente uma nova hérnia de disco, que pode ser a causa dessa dor e dessa dormência que ele fala que sente na perna. Dizer que uma fibrose se originou depois de 20 anos da cirurgia é algo muitíssimo pouco provável, né? As coisas já deveriam ter acontecido. Então eu aposto numa doença ou numa patologia do joelho, causando essa dor no joelho, ou eventualmente uma nova hérnia de disco. É claro que ele vai ser examinado no Hospital das Clínicas, eles vão ter a capacidade de informar isso para ele, mas eu não vejo muita relação com essa cirurgia pela questão temporal, né? Faz muito tempo que ele operou para ter desenvolvido os sintomas. Tá joia. Tem gente que tem mais tendência a ter hérnia de disco, a gente pode falar isso? Sim. Então, existe, é claro, uma questão hereditária, genética, né? Então, tem pacientes que são mais propensos a ter hérnia de disco. Existem questões, obviamente, comportamentais, como eu disse, em especial postura, obesidade, questões sedentarismo, questões laborais ou, eventualmente, até esportivas, né? Pacientes, por exemplo, que jogam tênis, a gente sabe que sobrecarrega mais a coluna e, por exemplo, o tabagismo. Então, existe tudo isso envolvido. Perfeito. Agora, você estava me contando que esse estimulador aí, que a gente chama de marca-passo, né? Não resolve a vida de todo mundo. Não resolve a vida de todo mundo. Então é importante que se faça o teste. Isso. Como é que faz esse teste? O teste se faz colocando o eletrodo atrás da coluna do paciente e deixando esse eletrodo posiciona no lugar posicionado, então ficaria. Perfeito. E esse eletrodo, ao invés de ficar ligado ao marca-passo que é implantado, que inclusive é um material extremamente caro e tecnológico, ele fica ligado por alguns dias, 1 ou 2 semanas, em um gerador externo.
Tá? Por quê? Porque o marca-passo ele fica totalmente implantado no paciente. O gerador externo não. Então aquilo fica para o paciente avaliar se aquela técnica trouxe alívio ou não. Se trouxe alívio, aí é implantado o que nós chamamos de gerador definitivo. Né? Então o teste é fundamental. Porque se o paciente não fizer o teste, corre-se o risco de ele fazer um procedimento definitivo que não vai trazer benefício para ele. Tá. Né? Agora, durante a cirurgia, você está guiado da mesma forma que a gente já viu aí nas outras imagens, das outras vezes, nos procedimentos. Isso. Você está guiado da mesma forma e precisa ficar exatamente num lugar ali específico ou como? Sim. Como é esse posicionamento? O primeiro ponto é isso que você falou. De fato, tudo que a gente faz é guiado por imagem. Tá. Né? E o segundo ponto, em especial, do estimulador medular, seria os testes que nós chamamos de fisiológicos. Né? Então, nós posicionamos o eletrodo numa região da medula que nós sabemos que anatomicamente é responsável por aquela cobertura da região da dor do paciente. E nós, com o paciente agora já acordado, emitimos um impulso nesse eletrodo e o paciente nos fala que está sentindo um formigamento naquela região. Então, esse é o teste fisiológico. O próprio paciente me diz se o eletrodo está bem posicionado ou não. Se resolveu ali, melhorou aquilo que ele estava sentindo, está bem posicionado. Exatamente. Perfeito. Já você me fala da troca de bateria e de tudo que vem junto com esse marca-passo aí. Sim. Tá? De quanto em quanto tempo é que precisa fazer isso e que tipo de acompanhamento você tem que fazer depois de... Porque precisa colocar, então, precisou colocar um marca-passo como esse, um estimulador como esse, o que tem que fazer depois? Já você conta pra gente. Albaniza tá na linha, fala conosco de Fortaleza, no Ceará. Oi, Albaniza, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Obrigado. Pode fazer sua pergunta. Doutor, é porque eu fiz há 5 meses eu fiz um tratamento, infiltração na coluna lombar, foi 5 vértebras, uma risotomia. Só que há 5 meses eu não vejo melhora. Cada dia eu estou ficando com mais dores, eu não tenho vontade de andar. Estou me sentindo assim, sabe, muito deprimida, porque não estou vendo melhora. E eu queria saber o que você indicaria, porque eu não volto mais para o médico, porque ele não me indicou nada, ele só fez essa risotomia e não falou o que eu deveria continuar, se eu podia fazer uma fisioterapia. Entendi, perfeito. Então você se sentiu meio desamparada também, né? Se sentiu desamparada, tá bom. Com certeza. Obrigada, Albaniza. Um beijo para você e para o pessoal de Fortaleza, no Ceará. Doutor. Desculpa, então, Albaniza, o tratamento da dor crônica, em especial das doenças degenerativas da coluna, nós fazemos em etapas, tá? No cerne do tratamento, na base do tratamento, está de fato a reabilitação osteomuscular. Então, sustentando o tratamento está a fisioterapia, tá? Nós escolhemos os procedimentos sempre daquilo que é mais simples para aquilo que é mais complexo. Sempre daquilo que tem menos complicação, possibilidade de complicação, para aquilo que tem mais possibilidade de complicação. Ou eventualmente sempre daquilo que é mais barato para aquilo que é mais caro, porque isso é muito importante. Então você fez o bloqueio, tá? Se isso não funcionou, nós temos que avaliar 2 coisas. Primeiro, a base do tratamento está correta? A fisioterapia está a contento? Se sim, é a hora de subir um degrau no tratamento. É talvez fazer um procedimento um pouquinho mais avançado. Eventualmente, o paciente tem uma melhora expressiva durante um curto período de tempo com o procedimento mais simples. Então, vamos imaginar que o paciente tenha melhora por 3 meses, por exemplo. É muito interessante em alguns pacientes você repetir esse procedimento. Se ele tiver pouca chance de complicação, o paciente pode repetir e ficar mais 3 meses bom ou ficar bem para fazer aquela fisioterapia e aumentar as chances desse período livre de dor aumentar. Perfeito, porque a ideia é que aumente. Então, a gente ficou 3 meses, começou a fazer um tratamento, ficou 3 meses sem dor, fez uma intervenção minimamente invasiva. Se ele continuar fazendo essa fisioterapia, dali 3 meses faz de novo, pode ser que dure mais. Pode ser que dure mais. Legal. Né? Então isso é fundamental. É avaliar a relação custo-benefício entre repetir o procedimento ou eventualmente subir um degrau na complexidade do procedimento. Fazer algo um pouquinho mais invasivo. Exemplo, o paciente tem uma hernia de disco, faz um bloqueio, como a gente mostrou no primeiro quadro, a dor melhorou ou não melhorou, melhorou por pouco tempo ou não melhorou.
talvez fazer o que nós chamamos de descompressão percutânea. É de fato tentar com uma agulha aliviar essa compressão da raiz nervosa. E a gente vai fazendo isso até que na minoria dos pacientes nós vamos chegar na cirurgia. Essa é a ideia. Então a minoria dos pacientes precisa de cirurgia. Alguns vão acabar precisando, não tem dúvida nenhuma. Perfeito. Doutor, quando se fala nesse estimulador medular, que é o que a gente chama de marca-passo aqui, você ganha um aparelhinho que você precisa, ganha não, você investiu, né? Você paga por ele, mas você acaba sendo dona dele, então, e tendo responsabilidade sobre a pecinha também. Sim. Quanto tempo dura essa bateria? Que cuidados a pessoa deve ter? Ela fica embaixo da pele, você conta pra gente, né? Que a gente assistiu no vídeo. Como é? A partir do momento que ele está lá, pode haver uma complicação, uma rejeição, dor? A pessoa sente, coloca a mão e sente o dispositivo? Não sente, não é uma queixa comum, porque o dispositivo, de fato, ele é muito fininho, né? Ele é bem confortável, porque fica na região adiposa da gordura do paciente, tudo bem. Agora, bateria. Existem dispositivos que têm uma bateria que vai durar aí 5, 7 anos e precisa ser trocada, né, o gerador. E existem geradores que têm a bateria recarregável, onde você consegue colocar uma peça e por uma tecnologia chamada telemetria, recarrega essa bateria. Né, e o paciente faz isso... Você vai lá e recarrega essa bateria. Exatamente. Não precisa tirar do corpo. Exatamente. Como um celular, mais ou menos, sem precisar de um fio propriamente dito ligado no procedimento. Agora, cuidados. Esse eletrodo, eventualmente, ele pode deslocar. Então, eu já tive pacientes que chegaram com o eletrodo deslocado, por exemplo, depois de acidente de trânsito, né, que houve uma mudança da postura muito abrupta e teve um deslocamento. Deslocou tanto o dispositivo quanto Só o eletrodo. Só o eletrodo. E aí nós temos que repetir o procedimento. Não tem como você reposicionar sem fazer um novo procedimento. É impossível. Né? Então, é bem delicado isso. Né? Então, é preciso cuidar. Isso. Além disso, vai ter cuidados em apitar em porta de banco, em apitar em aeroporto, né? E o paciente fica com uma carteirinha. Anda com a carteirinha. Com a carteirinha, né? Dizendo que é portadora do dispositivo. Tá. Né? Outra coisa muito importante: existem dispositivos que são compatíveis com ressonância nuclear magnética. Existem dispositivos que não são compatíveis. Tem que saber qual é o seu. Tem que saber qual que é o seu, porque eventualmente se o paciente precisar de uma ressonância, dependendo do que tiver implantado nele, ele não vai poder fazer a ressonância. Descarrega o aparelho? Pode descarregar. Fazendo a ressonância? Não, o problema não é esse. O problema é que o campo magnético ele pode alterar até o posicionamento do eletrodo em alguns eletrodos. Então, realmente, se não é compatível, não faça. Não faça. E hoje, de preferência, então, buscar aparelhos que sejam compatíveis, né? De preferência, porque a gente sabe que num prazo de 5 a 10 anos, 80% até 90% desses pacientes precisariam de uma nova ressonância. Sim. Tem algum outro exame que chega perto? Dá para complementar? Quem não pode fazer essa ressonância? Faz tomografia, que em muitos casos deixa a desejar, de acordo com a patologia que a gente quer investigar. Perfeito. Nosso tempo está acabando. Você falou de fisioterapia e as pessoas sempre perguntam quanto tempo. De quanto tempo, doutor, vai precisar, né? Não dá para falar no tempo, é caso a caso. É caso a caso, né? Então, assim, uma coisa que eu gosto de deixar bastante ressaltada para o meu paciente é o seguinte: médico não prescreve fisioterapia, tá? Então, eu falo, o senhor precisa fazer fisioterapia. Doutor, mas qual? Aí eu respondo para o paciente: eu não estudei fisioterapia. O fisioterapeuta estudou fisioterapia. É ele que sabe qual a melhor fisioterapia para você. Quantos dias por semana? O fisioterapeuta que vai falar isso para você. Perfeito. É ele que sabe disso. Então é muito comum o médico prescrever a fisioterapia, mas eu não vejo com bons olhos essa prática. E se eu fosse fisioterapeuta, eu ia ficar bastante bravo com isso. Perfeito. Ele estudou, sabe o que fazer, a conduta, e fica por conta dele. Agora, não deixa de ser interessante esse contato. O contato é fundamental. Trabalhar em equipe é fundamental. Maravilhoso. Porque você sabe os limites, até você falou de aproveitar essas janelas. Então, olha, vai continuar a fisioterapia, a paciente vai para um procedimento minimamente invasivo. Então, essa conversa também é muito legal, né? Saber em que momento está esse paciente também. Tem uma afinidade muito grande entre fisioterapeuta e paciente, assim como deve existir sempre com o médico, que você vê sempre, né? Você vê sempre, exatamente. O fisioterapeuta ainda mais, né? Que vê com mais regularidade. Exatamente. Eu tenho vários pacientes que me procuram para fazer procedimento, vários. Doutor, eu vim aqui para fazer tal procedimento. Calma.
examina, encaminha para fisioterapia e não precisa fazer procedimento. Perfeito. Né? Então, porque você sabe dos problemas que podem acontecer depois, né? Exatamente. Dor, então, após cirurgias na coluna é uma das complicações mais frequentes, você falou aqui pra gente. Né? O tempo está acabando, eu vou deixar os contatos do doutor. Com certeza você adorou a nossa entrevista. Então vai lá no Facebook, digita Medicina da Dor, curte a página Medicina da Dor e o site www.doutorabreviado.drandremansano.com.br doutorandremansano.com.br. Doutor, espero que você volte outras vezes aqui, sempre com novidades, temas interessantíssimos. Obrigada, viu? Bom fim de tarde. Eu que agradeço. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.